Sejam muito bem-vindos na nossa leitura do Evangelho de hoje. Como todos os dias nos encontramos nesse horário, é um horário para fortalecer a nossa fé, a nossa esperança. É um horário que separamos o nosso dia para cuidar de nós mesmos, das pessoas que nós amamos e do planeta que nos acolhe. Então vamos começar? Agradecemos a Deus por mais uma oportunidade de estarmos juntos. Pedimos a Ele e toda espiritualidade que nos envolva com muita luz, muita paz, para que possamos fazer a leitura de hoje. Que assim seja, graças a Deus. O tema de hoje está no capítulo 5, Motivos de Resignação. Pelas palavras bem-aventurados aflitos, porque eles serão consolados, Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que espera os que sofrem e a resignação que nos faz bendizer o sofrimento como prelúdio da cura. Essas palavras podem também ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque as vossas dores nesse mundo são as dívidas de vossas faltas passadas, e essas dores, suportadas pacientemente na terra, vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, portanto, estar felizes por Deus ter reduzido vossas dívidas, permitindo-vos quitá-las no presente e vos assegurar a tranquilidade para o futuro. O homem que sofre é semelhante a um devedor de grande soma, a quem o credor dissesse: se me pagares hoje, mesmo a centésima parte, darei quitação do resto e ficarás livre. Senão, vou perseguir-te até que pagues o último centavo. O devedor não ficaria feliz de submeter-se a todas as privações para se livrar da dívida, pagando somente a centésima parte da mesma? E, em vez de queixar-se do credor, não lhe agradeceria? É esse o sentido das palavras bem-aventurados aflitos, porque eles serão consolados. Eles são felizes porque pagam suas dívidas e porque após a quitação estarão livres. Mas se, ao procurar quitá-las de um lado, de outro lado se endividarem, nunca se tornarão livres. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, pois não existe uma única falta. Qualquer que seja que não traga consigo a própria punição, necessária e inevitável. Se não for hoje, será amanhã. Se não for nessa vida, será na outra. E entre as faltas, devemos colocar em primeiro lugar a falta de submissão à vontade de Deus, de maneira que, se reclamamos as aflições, se não as aceitamos com resignação como alguma coisa que merecemos, se acusamos Deus de injusto, contraímos uma nova dívida, que nos faz perder os benefícios do sofrimento. Eis porque precisamos recomeçar, exatamente como se a um credor que nos atormenta enquanto pagamos as contas, vamos pedindo novos empréstimos. Pois é, gente. Esse capítulo é um capítulo que nos faz pensar muito sobre a nossa vida aqui na Terra, né? Esse capítulo 5, os bem-aventurados aflitos, o capítulo das bem-aventuranças, ele nos mostra que nada aqui na Terra acontece por acaso, que nada está errado. Por mais que a gente acha que está errado, porque nós somos teimosos, né? Como eu já falei, a gente parece criança mimada. A gente reclama de tudo. Por mais que a gente saiba que a gente vai passar por dificuldades. Antes da gente nascer, a gente faz um planejamento reencarnatório. A gente não cai aqui de paraquedas, né? Então, a gente sabe que vamos passar algumas dificuldades. Nós sabemos que vamos passar algumas dificuldades. Nós só não lembramos que as dificuldades que nós vamos passar. Daí chega a dificuldade e a gente faz igual aquela criança birrenta. Não quero, não quero, não quero. E daí a gente reclama com Deus, a gente coloca a culpa nos outros e nós esquecemos que tudo isso é para nosso crescimento, para nossa evolução. E daí, aqui nesse texto fala uma parte bem interessante, que as nossas dívidas aqui, o sofrimento que a gente tem, pode ser comparado como uma dívida grande que a gente tem. Por exemplo, a gente foi lá e comprou um carro, e daí a gente atrasou as parcelas, e daí a gente não tinha como pagar. Daí a pessoa lá do carro falou assim: olha,
você deve 100 mil reais, mas se você pagar R$1 hoje, você tá livre da dívida. Só que eu não tenho nem 10 centavos, mas R$1 é pouco. Então o que eu faço? Me viro em 50 para pagar essa dívida. É a mesma coisa os nossos sofrimentos aqui na Terra. O nosso carnê, quando a gente chega, é grandão assim. Porque como a gente já falou, nós já vivemos muitas e muitas encarnações. E em todas as encarnações, a gente escorrega, a gente faz coisa errada e vai indo lá pro nosso carnê. Daí, quando a gente vai nascer, a gente combina, olha, a gente vai ter 3, 4 coisas para resolver e já vou quitar, assim, umas 30 dívidas que eu tenho para resolver 4 coisas. Daí eu chego aqui, não resolvo as coisas e ainda pronto mais coisas, aumento minha dívida. Então, qual que é o segredo que está falando aqui? O grande segredo para a gente começar a diminuir o nosso carnezinho das nossas dívidas do passado, das coisas que nós fizemos em outras vidas, é, primeiro, a gente tentar não fazer mais dívida nessa vida, né? Então, aprender a perdoar, ser paciente, melhorar os nossos sentimentos. Se a gente começar a fazer isso, a gente diminui as nossas dívidas, porque a gente tem consciência dos nossos atos hoje. Então, é o primeiro ponto. O segundo ponto, que fala aqui, é quando chegar o sofrimento, a gente não acusar Deus, a gente não reclamar, a gente sofrer bem. Sofrer bem é difícil, né? Essa palavra a gente colocar no nosso dia, sofrer bem é difícil. Mas como sofrer bem? Sofrer sem reclamar, sem achar que a gente é coitado, entendendo que por mais difícil que seja a provação que a gente está passando na nossa vida, por mais difícil que seja a dificuldade que nós estamos passando, tentar extrair desse momento aprendizado. Porque tem coisas que a gente não vai conseguir mudar, por mais que a gente queira. Se a gente perde alguém que a gente ama, a gente não vai conseguir trazer a pessoa de volta. Mas a gente entende que esse momento é necessário para o nosso crescimento. A gente entende que essa pessoa tinha que partir para o mundo espiritual, a gente não se revolta. Se a gente tem uma doença que é grave, a gente não tem que se revoltar por causa da doença. É entender o porquê que a gente está passando por isso e tentar buscar a cura. Buscar a cura através dos recursos que a Terra nos dá, através da oração, através da fé, até através de mudar os nossos sentimentos. Se a gente for curado, maravilhoso, a gente continua a nossa jornada. Se a gente não conseguir a cura, é porque chegou o dia da gente partir. Mas isso sempre com um sorriso no rosto. Porque quando a gente aprende que as nossas dificuldades são o nosso aprendizado e a gente não se revolta com ela, a gente está entendendo o sentido da nossa vida. Por que a gente está aqui? A gente está aqui para resolver as questões de outras vidas. Então, se a gente está aqui, a gente pediu para vir aqui, não vale a pena a gente ficar reclamando, porque o sofrimento ele vai ficar conosco o tempo que for necessário. A gente reclamando ou a gente não reclamando. A diferença é que se a gente passar por esse sofrimento sorrindo, automaticamente vai ficar mais leve. E a gente tem que lembrar que a gente nunca está sozinho. A gente tem pessoas que nós amamos do nosso lado, a gente tem Jesus que nunca nos deixa sozinho, a gente tem Deus do nosso lado, a gente tem nosso mentor, nosso anjo da guarda, a gente nunca está só. Nunca estamos só. Então, o que é importante? Chegou um problema, não é entender, pedir para Deus por que eu estou passando com isso, e sim para quê? Qual o aprendizado desse momento na minha vida? A partir do momento que eu descubro qual é o aprendizado, eu vou com certeza extrair o melhor dessa dificuldade. Quando eu sair dela, eu vou sair mais forte. Se a gente olha para trás, todos nós aqui já passamos por vários momentos difíceis, muitos momentos difíceis, e sobrevivemos, estamos aqui para contar a história. No momento, era muito difícil, a gente achava que não ia passar, mas a gente conseguiu. E hoje, a gente está mais forte. A cada vez que a gente passa por uma dificuldade, a gente fica forte. Então, é isso que Jesus espera de nós, que Deus espera de nós. Que nós passamos, sim, pelas dificuldades do dia a dia, mas tendo fé e esperança no futuro. Acreditando que tudo que a gente passa aqui, passa muito rápido, porque somos espíritos imortais. O que é o sofrer uma vida, que vamos supor seja 80 anos, perto da eternidade? Se a gente comparar, seria menos que um dia na eternidade.
né? Então, os momentos que a gente passa aqui são para o nosso aprendizado. Então, que a gente passe tentando extrair o melhor, tentando ver a vida de uma forma mais leve e acreditando que não somos vítimas, que nós somos protagonistas da nossa história, que a gente tem que fazer diferente porque nós queremos evoluir. Então, na hora de reclamar, respira fundo e não reclama. Experimenta ficar 24 horas do dia sem reclamar. Você vai ver que a vida fica mais leve. Se a gente reclamar menos e se a gente agir mais, agir com coração, acreditando que as dificuldades vão passar, que a vida vai ficar mais leve e que a vida é boa de ser vivida, apesar dos percalços, a gente vai ver que conforme a gente for passando o tempo, vamos ficando mais sábios, não vamos ficando amargos. Porque a partir do momento que a gente não aprende como viver o sofrimento, que todos nós temos, a gente não aprende a entender que as dificuldades passam, se a gente não aprender, quando a gente ficar velhinho lá na frente, a gente vai estar aqueles velhinhos amargos, a gente vai estar aquelas pessoas que ninguém fica perto. Realmente, reclamar é clamar 2 vezes. Então, que a gente possa passar por essa vida com o coração aberto e agradecendo a Deus por todo o aprendizado que a gente tem no dia a dia. Quando a gente faz as nossas conversas aqui, a gente sempre fala, né, que a gente possa aprender. Então, isso é viver com leveza. E é isso que esse capítulo vem nos dizer. O motivo da resignação. Passar pelo momento que nós estamos passando, acreditando que isso é nosso aprendizado. Nos resignar, ou seja, aceitar os desígnios de Deus. Aceitar aquilo que a gente está passando, mas aceitar e lutar. Não é aceitar ficar sentado e reclamando. Não. O problema veio, vamos lá, o que eu posso fazer para resolver? E sempre colocar a mão na massa, não ficar esperando, porque nada cai do céu. A gente tem que correr atrás, a gente tem que correr para resolver a nossa vida. Porque, a encarnação passa rapidinho, a gente nunca sabe quando acaba. Então, se a gente está aqui, vamos correr atrás. Porque daí, quando a gente chegar lá do mundo espiritual, a gente fala assim, nossa, tinha um monte de coisa para resolver. E hoje, resolvi tudo. A próxima vez, com certeza, a nossa vida vai ser mais leve. Só vai depender do que a gente fizer hoje. Então, eu acho que é isso que esse evangelho quer nos dizer hoje. Pra gente agradecer mais e reclamar menos. Gente, vamos parar de reclamar, porque a vida é bela. A gente tem que achar beleza na nossa vida. Então, vamos fazer a nossa prece? Agradecemos a Deus a oportunidade de estar aqui. Pedimos a Ele que nos envolva com muita luz, muita paz, muita harmonia. E que as palavras que nós aprendemos hoje no nosso evangelho, a gente possa levar no nosso dia a dia. Que esse amor que envolve nosso coração possa envolver o nosso lar, todas as pessoas que moram conosco, envolvendo todas as pessoas que nós conhecemos, familiares, amigos, aqueles que estão aqui e os que já partiram para o mundo espiritual. Que cada um possa sentir o nosso abraço, o nosso carinho, a nossa vibração de amor. Pedimos a Deus que esse amor envolva também o bairro que nos acolhe, a cidade que nos acolhe, o país que nos acolhe, o planeta que nos acolhe, envolvendo todos os seres criados por Deus. Que toda a humanidade possa sentir paz, tranquilidade e esperança. Que esse amor envolva todos aqueles que sofrem com dores físicas, espirituais e emocionais. Envolva todos aqueles que estão nas ruas, que não têm um lar, aqueles que se perderam no mundo das drogas, aqueles que estão presos, que perderam a liberdade. Envolva também, Pai, aqueles que estão nos asilos, nos orfanatos, envolvendo todos aqueles que estão nos hospitais, que estão nos prontos-socorros e até mesmo doentes nos seus lares. Que Deus possa olhar por cada um, fortalecendo a sua fé e a sua esperança. Pedimos pelos seus familiares também, que eles possam acreditar em dias melhores, possam manter a sua fé e a sua esperança. Pedimos, Pai, que olhai por todos os profissionais que escolheram cuidar da vida, que eles possam manter essa missão do cuidado com amor, com carinho, e que seus familiares também possam ser envolvidos por essa luz de amor. Pedimos, Pai, por todos aqueles que partiram para o mundo espiritual no dia de hoje, que possam ser recebidos pela equipe de Maria, e que seus familiares que aqui ficaram
possam ser consolados nesse momento difícil. Pedimos, Pai, que esse amor envolva todas as pessoas que nós conhecemos. E se por acaso tivermos alguém que nós sabemos que nesse momento precisa um pouquinho mais de fé e de esperança, vamos imaginando o Mestre Jesus envolvendo essa pessoa, fortalecendo a sua fé, a sua esperança, dando coragem para seguir a caminhada da vida. E nós, Pai, agradecemos o aprendizado diário, agradecemos porque temos pessoas que nós amamos ao nosso lado e agradecemos principalmente, pois sempre temos a certeza de que não estamos sozinhos. Graças a Deus. E assim, pedimos a Deus, toda a equipe espiritual que envolva cada um de nós com muita luz, muita paz, muita harmonia. E amanhã estaremos juntos novamente. Fiquem com Deus.